Olá, tudo bom? Voltamos a falar um pouquinho mais sobre construção de material acadêmico, de material científico. Vamos relembrar um pouquinho que nós estamos fazendo esse curso numa perspectiva de 20 anos de profissão, que nós temos orientado, graças a Deus, muitos alunos de mestrado, muitos alunos de doutorado, alunos de graduação e agora, como editora de revistas, são os problemas que nós temos encontrado na maioria dos materiais acadêmicos. Eu sempre costumo falar para os meus alunos, você precisa fazer um material redondo. Às vezes, menos é mais. E hoje nós vamos falar, na continuidade desse curso gratuito que nós estamos disponibilizando para vocês com muito carinho, nós vamos falar sobre metodologia. Lembrando, vamos fazer uma recapitulação. Se você não assistiu às outras aulas, eu sugiro que você assista porque está bem explicadinho. Eu procurei ser mais detalhista em cada um desses tópicos, no problema, objetivo geral e específico. E agora nós vamos entrar num pouquinho de assunto sobre metodologia. Mas antes, eu vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, seus comentários aqui embaixo e compartilhar este vídeo, essa aula. Lembre-se, nós estamos esmiuçando esses problemas que são encontrados nos materiais científicos de forma gratuita. Então, quanto mais você conseguir compartilhar, melhor para você, melhor para os seus alunos, melhor para os seus amigos e para a nossa sociedade, que vai ter um conhecimento muito mais sólido. O que eu tenho batido na tecla? Na verdade, é uma questão que a sociedade, os órgãos internacionais, todo mundo acadêmico, pesquisador está preocupado. É que todos os materiais científicos sejam realizados a partir de um problema, que você procure no seu material científico resolver um problema. Então, na primeira aula nós falamos bastante sobre o problema, aqui nós vamos voltar a falar um pouquinho brevemente nessa questão. Então, o problema, você vai conceituar o cenário que você chegou a esse problema, e esse problema, ele precisa ter uma questão norteadora, que é a questão problema. Essa questão norteadora, ela tem que estar ligada, ela tem que fazer parte, tá? Questão problema, aí você entra com o objetivo geral. O objetivo geral não é aquele objetivo que você inventa. O objetivo geral, ele tem que responder à questão problema. O objetivo específico, ou melhor, os objetivos específicos são os passos que você vai seguir para atingir o problema, e aqui a gente chega na metodologia. Gente, lembre-se, material científico, eu sei que às vezes você fica nervoso, você vai ser aprovado, passa por uma banca, pessoas diferentes vão olhar o seu material. Eu costumo dizer, se o seu material está redondo, se ele parte de um problema, se ele tem um objetivo que responde um problema, se você tem objetivos específicos que traçam aquele aspecto, se você usa uma metodologia adequada, e a gente vai falar depois de referencial teórico, não tem erro. Mesmo que as pessoas que estejam avaliando o seu material tenham pontos de vista diferentes, eles possam anotar que talvez não seja isso aquele aspecto, ou talvez esse texto você deu uma afirmativa que não deveria, mas não tem erro. Se o seu material estiver redondo, você pode não concordar, eu como avaliadora posso não concordar com alguns pontos de vista, com alguns achados, mas se eles estão bem argumentados, se eles estão bem embasados, não tem erro. Vai caber a mim fazer alguns apontamentos, mas não a critério de reprovação, mas sim de contribuição. Veja, se você tem dúvida, assista essa aula, deixa seus comentários aqui que a gente grava de novo, a gente muda de linguagem, a gente dá exemplo, tudo para você conseguir fazer o seu material redondinho. Agora vamos falar um pouquinho de metodologia. Vamos lá, vamos voltar na ideia de um material redondo. A metodologia, ela tem que ser adequada, simplesmente adequada, ser plausível,
aquilo que você está querendo no texto. Então, antes de pensar em nome, nós vamos falar em nomes nas próximas aulas, qualitativa, quantitativa, estudo de caso, análise de conteúdo, utilização de métricas, utilização de estatística, bioestatística. Esquece esses nomezinhos, a gente vai falar isso depois, mas agora, o que você tem que se preocupar quando você pensa no seu material acadêmico? São aspectos de metodologias básicos, simples, e lembre-se, às vezes menos é mais. Você tem que se preocupar com metodologia que responda o seu objetivo e a sua questão norteadora, ok? Primeiro passo que você vai se preocupar, coleta de dados. Quando você chega no material científico, você está lá pensando, entrando no mundo das ideias, você está começando a visualizar um tema. Desse tema, você vai fazer uma pesquisa. Geralmente essa pesquisa a gente chama de estado da arte, porque é uma pesquisa que vai dizer para você o que está acontecendo naquele universo, naquele momento, e essa pesquisa, ela vai te trazer subsídios para lacunas que podem ser investigadas. Isso já é um tipo de coleta de dados. Opa! Isso já é uma forma, você se introduziu na pesquisa, você começou a buscar, seja em base de dados, através do jeito sistematizado do estado da arte, seja em livros que você busque, que tratam daqueles autores, seja através da análise de um poema, seja através de documentários, seja de documentos, eu vi lá algumas leis, eu estou da área de direito, algumas jurisprudências, tudo isso já é coleta de dados. Então veja, quando você fala de coleta de dados, muita gente fica preso, né? Aquele nome, mas meu Deus, exploratória, investigativa, discursiva, esquece isso agora. Agora eu só quero que você pense na sua pesquisa, como você vai coletar seus dados. Então, já dei umas pistas aí. Quando você fala revisão bibliográfica ou revisão teórica, o que me sugere que a sua coleta de dados, ela se deu a partir de busca de literatura, de bibliografia, que pode ser de livros, que pode ser de artigos. Então, revisão teórica, revisão bibliográfica, basicamente são revisões que você vai estar fazendo de um determinado assunto. Então, quando o pessoal fala, eu vou fazer uma pesquisa exploratória, revisão bibliográfica, se seu trabalho se for um trabalho composto apenas de revisão teórica e revisão bibliográfica, ok, vale a pena você assinalar que o seu trabalho vai ser feito apenas em cima desse tipo de metodologia. Agora, se o seu trabalho vai fazer entrevista qualitativa, vai fazer estudo de campo, vai fazer quantitativa, fazer aquela entrevista, vai analisar um monte de documento, talvez seja desnecessário você colocar que também é uma pesquisa exploratória. E você fez revisão bibliográfica porque isso é a base de toda a pesquisa. Então, assim, a metodologia primeira que você vai encontrar para qualquer pesquisa, falou de pesquisar, você vai explorar, certo? E você vai ter que ter bibliografia, porque você vai ter que ter embasamento, você vai ter que ter eixo teórico em alguns casos, ou você vai ter que ter embasamento para discussão. Então, artigos de saúde, por exemplo, que são muitos artigos aplicados, a parte teórica vai na introdução, mas não deixa de existir. Por exemplo, eu estou falando de papilomas vírus, eu vou querer ter um eixo ali, que a gente chama de teórico, mas você pode colocar também conceitual, falando o que é esse vírus, o que é o papilomas vírus. Então, veja, esse fato de você conceituar, você está fazendo uma revisão de literatura, uma revisão de bibliografia, você está buscando conceituar em artigos, em teses, em livros. Então, por si só, é lá um método de pesquisa. Como eu falei, se você vai aplicar, se for só esse, tudo bem, colocar só revisão teórica, tá? Ou revisão de bibliografia. Fechou essa parte? Beleza. Então, o primeiro dados que você vai se preocupar é com a forma de coleta de dados. Lembrando que você sempre vai explorar e você sempre vai pesquisar revisão de bibliografia ou literatura. Depois, o que você vai pensar? Beleza,
eu estou com esses dados que eu coletei. Como que eu vou fazer? Qual é a ferramenta de tratamento dos dados? Se o seu material for só teórico, você vai analisar e vai discutir, certo? Então, basicamente, você cata o material teórico, analisa e discute. Se você vai aplicar, tá? Alguma coisa, eu vou aplicar um questionário, aí você tem que se preocupar. Qual a ferramenta que você vai utilizar para aplicar esses dados? Ah, professor, eu quero fazer uma revisão sistemática, uma revisão bibliométrica a partir do estado da arte. Ok, então você vai se preocupar como você vai coletar sistematicamente esses dados e como você vai fazer para tabular esse dado. Ah, eu vou separar os artigos que eu quero, inclusão, exclusão, e vou fazer a tabela. Ok. Depois da tabela, como que você vai fazer a análise? Como você vai discutir? O que você vai fazer com esses dados? Ah, eu vou fazer uma análise. Basicamente, você tem que se preocupar. Como você vai coletar? Qual ferramenta que você vai utilizar? Como você vai tratar esses dados? E como você vai analisar, eu vou colocar aqui até uma barrinha, discutir os dados. Quais são os pressupostos? Como eu vou separar esse compilado? Pense, antes de ficar pensando o nomezinho, a gente vai fazer uma outra aula voltando para esses nomezinhos aqui. A nossa primeira intenção, quando a gente pensa em metodologia. Primeiro, tem que ser uma metodologia que responda o meu problema, a minha questão norteadora. Que eu possa contribuir através dessa metodologia para solucionar ou buscar solução para aquele problema que eu tracei lá em cima. Segundo, essa metodologia tem que ir responder, eu tenho que alcançar meus objetivos, não é perdida. Tem que ser um objetivo muito bem específico para a gente ter a metodologia adequada. Terceiro, menos é mais. Escolha a metodologia que responda o seu objetivo, que responda a sua questão problema. Não que fique, eu quero fazer isso, mas também isso, mas também isso. Múltiplas metodologias, múltiplos casos, você tem que ver se o interesse da sua pergunta é isso. Senão, você não vai ter um trabalho fechado. Por fim, dentro da metodologia, antes de se preocupar com o caráter de nomezinho, de tipos de método científico, vamos pensar no aspecto prático. Como você vai coletar os dados? Quais as ferramentas que você vai tratar se você precisar utilizar a ferramenta? Como você vai fazer para tratar esses dados? Como você vai fazer para analisar e discutir esses dados? E aí, a gente vai pegar isso aqui e vai associar com aqueles nomezinhos que a gente vê nas aulas, né, de metodologia científica, que deixa muita gente confuso. Mas partindo desse pressuposto aqui, eu tenho certeza que você não vai ter grandes dificuldades, tá ok? Eu espero ter ajudado por hoje. A gente volta logo mais e um abraço!